Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 6 do livro de Amós. Vamos estudar Amós 6, 1 a 14. Nesse texto, continuamos estudando os dias do rei Jeroboão II e os dias do sacerdote Amazias de Betel. Nesses comentários já feitos, nós percebemos a maneira desumana da sociedade israelita se comportar para com seus irmãos, para com seus conterrâneos mais pobres e necessitados. Havia um sentimento de indiferença, um sentimento de menosprezo com as necessidades dos carentes, dos necessitados. Havia um sentimento de insensibilidade com a situação do próximo. Conforme vimos anteriormente, nem para atentar para as necessidades básicas dos pobres, os ricos se sensibilizavam. Por um par de calçados, o pobre via sua causa ser derrotada. Por uma veste que deveria ser devolvida para aquele que a empenhou, o pobre ficava totalmente desprovido do básico. Como estudaremos nos próximos capítulos, havia o desejo de comprar os pobres e as suas dívidas por valores irrisórios. Na verdade, era uma situação alarmante. Um bom exemplo dessas práticas injustas se via exatamente em relação às roupas, uma das necessidades básicas para qualquer pessoa. Naqueles dias, não era fácil comprar uma roupa, mesmo que básica, devido ao seu custo elevado. Enquanto os ricos tinham muitas vestimentas feitas com os melhores tecidos da época, os pobres tinham somente uma roupa de uso diário. Quando Amós mencionou que se podia comprar uma pessoa por um par de sandálias, ele estava falando exatamente dessa dura realidade. A túnica, por exemplo, era a roupa básica tanto para o homem como para a mulher. A da mulher era mais folgada e chegava até os tornozelos. A túnica do homem era mais apertada, mais justa e chegava até os joelhos. Se tecia como se fosse um saco no qual cortavam buracos para a cabeça e para os braços. Tanto os homens como as mulheres usavam uma fita para amarrá-la à altura da cintura. Às vezes, tinha um pequeno bolso para colocar dinheiro ou outros pertences pessoais. Para dormir, os pobres, então, apenas desatavam a fita e dormiam com a própria túnica, pois era essa túnica que muitas vezes era penhorada para se conseguir algum valor, e aí os ricos insistiam em ficar com ela se não fosse pago o penhor. Na lei havia uma proteção para o pobre que tinha tido a necessidade de pedir um empréstimo, deixando essa túnica penhorada. Você pode ler isso lá em Êxodo 22 e Deuteronômio 24. Nesses casos, tinha que se devolver a túnica antes do pôr do sol, para que, durante a noite, as pessoas pudessem se aquecer. Embora percebamos o interesse de Deus em cuidar dos pequenos detalhes como esse, sabemos também que eram essas as necessidades básicas. Mas, infelizmente, elas não eram respeitadas, pois aos ricos só lhes interessava o lucro que podiam obter de qualquer forma. Então, essa atitude desumana não agradava a Deus e por isso, através do seu profeta, ele anunciou a sua recompensa contra aqueles que praticavam tais violações da lei. O título para nossa reflexão, pois, diante dessa situação, diante do quadro que o capítulo 6 de Amós nos escreve, é esse: a severa recompensa divina. Com base, então, em Amós 6, 1 a 14, o título para nossa reflexão é A Severa Recompensa Divina. E, ao introduzirmos esse texto, nós podemos perceber que esse capítulo, ele tem início com algumas afirmações contundentes, mas afirmações que vão esclarecer muito bem aquilo que estava acontecendo. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Ai dos que dormem em camas de marfim,
Ai daqueles que se espreguiçam. Ai daqueles que comem, que cantais à toa, que bebem vinho em taças. Ai daqueles que se ungem com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Sim, querido amigo, esses versos mostram a insensibilidade dos poderosos, mas mostram também que eles experimentariam a severidade divina contra as suas injustiças. E aí, diante desse quadro, o princípio que esse texto nos dá é visto nesta frase: a severa recompensa divina aos desvios do seu povo é inevitável. Não haverá como escapar. Por isso eu repito mais uma vez, se você tiver condições, anote aí no seu caderno, para que você saiba o resumo da mensagem de Amós 6, 1 a 14. A severa recompensa divina aos desvios do seu povo é inevitável. Isso é, não terá condições de alguém escapar da recompensa divina. E aqui nesse texto nós vamos encontrar 3 razões pelas quais Deus recompensa severamente os desvios do seu povo. A primeira razão da severa recompensa divina contra o seu povo é a insensibilidade e a indiferença. Praticamente metade do capítulo nós encontramos nesse primeiro ponto. Eu leio para você então os versículos 1 a 7. Amós 6, 1 a 7, está nos mostrando a primeira razão da severa recompensa divina contra o seu povo. Isto é, a insensibilidade e a indiferença. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate. Depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhor que esses reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José? Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que foram levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Querido amigo, que palavras, que descrição de insensibilidade, de dureza de coração. Nesses versos, nós encontramos a proclamação do fim iminente da sociedade israelita que se caracterizava pelo materialismo. Os soberbos seriam os primeiros a experimentar o sofrimento da severa recompensa divina. Alguns estudiosos têm opinado que o verso 1 não foi escrito por Amós porque se refere a Sião, isto é, a Jerusalém, mas eles se esquecem que os profetas normalmente vêm e se referiam aos dois povos como se fosse uma única nação. Na verdade, percebemos que esse era o desejo deles e nunca foi da vontade de Deus que houvesse essa separação entre norte e sul. Assim, o verso 1 refere-se a todos os hebreus que estavam convencidos de que nada lhes poderia acontecer e que viveriam para sempre naquele pequeno país ao lado do Mediterrâneo, sempre em paz e prosperidade. Era uma vida boa e bem prazerosa aquela que eles desfrutavam. Parece que nada poderia abalá-los. Exatamente com base nessa ideia, quando pensamos assim, é que corremos um grande perigo. Querido amigo, existe um grande perigo quando temos tudo aquilo que nós desejamos. Na prosperidade, há o perigo de pensarmos que não nos falta mais nada. Com a sociedade israelita,
ou com a parte mais rica dessa sociedade israelita, acontecia exatamente isso. E o resultado era totalmente desagradável a Deus. Opulência em relação à alimentação, muita carne, muito vinho, muita música. Segurança nas circunstâncias. O Egito e a Síria não molestavam nem Samaria nem Jerusalém, as capitais do Reino do Norte e do Sul. Religiosidade exacerbada, isto é, muitos sacrifícios e cultos muito bem elaborados. Vidas vazias e inúteis. Orgulho, insensibilidade com os carentes, injustiça e opressão contra os pobres, imoralidade e suborno. Então, diante desse quadro, Deus, através de Amós, chama a atenção desse povo, pedindo que verificassem, que se informassem sobre a vida em 3 cidades: Calné, Ramate dos sírios e Gate dos filisteus. Essas cidades seriam e foram conquistadas pela Assíria. E esse era o mesmo destino que Samaria e Jerusalém experimentariam. Calné foi invadida em 738, Ramate foi invadida em 720 e Gade foi invadido em 711 a.C. Essas datas podem não ser exatas, mas a mensagem de Amós era muito importante. O conteúdo da mensagem era importante. Nenhuma das 3 cidades resistiu às forças assírias. Portanto, o profeta estava mostrando que eles não eram melhores que essas cidades. Veja o versículo 2. No verso 3, Amós descreve então a segurança que os samaritanos, que os israelitas tinham e imaginavam que teriam continuamente. Porém, a mensagem profética é que a sua injustiça e a irresponsabilidade para com seus compatriotas estava atraindo a severa recompensa de Deus. A riqueza e o poder dão sempre uma sensação de segurança. É fácil dizer, conosco, nunca nada de mal acontecerá. Eu não me preocupo com nada disso. Mas nos versos 4 e 6, temos uma descrição da vida luxuosa da alta sociedade de Israel e de Judá também. As pessoas da classe alta não se importavam com o que acontecia com a família dos seus vizinhos e até com outros familiares seus mesmos que eram necessitados. Os ricos não se importavam nem queriam ser incomodados com as dificuldades dos outros. Viviam de modo egoísta, sem se preocupar com ninguém, exceto com eles mesmos. O verso 6 descreve a total falta de compaixão dos ricos. Amós não podia deixar de demonstrar o seu nojo ao ver que eles comiam regaladamente e bebiam em grandes taças finas, enquanto seus conterrâneos morriam de fome à frente das portas dos seus palácios. E conforme o verso 7, o único futuro que Amós vê para esse tipo de procedimento é que, começando com os líderes, começando com esses que se ostentavam, todos seriam recompensados por Deus com um cativeiro que resultaria na saída definitivamente da terra prometida. Sairiam de lá para um lugar estranho e nunca mais retornariam à pátria, à terra prometida. Querido amigo, se somos verdadeiramente cristãos, não devemos só olhar para os pobres, mas devemos estar atentos a todos que passam por alguma dificuldade. Nós fomos chamados para sermos abençoadores. Portanto, que o nosso olhar, que a nossa atenção seja atraída e façamos algumas ações práticas em favor daqueles que passam por dificuldades. A segunda razão da severa recompensa divina contra o seu povo é o orgulho e a arrogância. Versículos 8 a 11. Eu leio para você. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e ele disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também eles morrerão. Se, porém, um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar,
para fora de casa e diz ao que estiver no seu interior: haverá outro contigo? E esse respondeu: não, não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena será feita em pedaços. Querido amigo, usando uma linguagem forte, o profeta diz que Deus tinha jurado que haveria destruição desse povo tão cego ao sofrimento do próximo. Ao invés de defender o seu povo, Deus os entregaria a um inimigo terrível. A classe dominante não iria desfrutar dos tesouros ganhos desonestamente e do fruto dos seus roubos. Nos versos 9 a 11, Amós descreve uma epidemia, uma peste que vai acompanhar o sítio da cidade. A morte estaria espalhada por todas as casas. Os habitantes não teriam outra solução senão queimar os cadáveres na praça pública. De tanta morte, não haveria cemitérios para tal. Alguém fazendo essa tarefa, então perguntaria a um sobrevivente se havia algum outro corpo dentro da casa. Porém, antes que esse que estava dentro da casa respondesse e que falasse graças a Deus não há mais nenhum, esse lhe corta a palavra por medo de que a pronúncia do nome de Deus pudesse trazer ainda mais maldição sobre a cidade. Entretanto, nesse relato se percebe o reconhecimento de que essa recompensa merecida vinha de onde? Da Assíria? Não, vinha da parte de Deus. Mas além da guerra deveriam aguardar um grande terremoto também, como parte do juízo contra Samaria. Tudo seria destruído, todas as casas cairiam. Por causa da soberba e do orgulho, Deus os rejeitava e no lugar de toda a riqueza e palácios, o que restaria seria escombros e ruínas. Como está a nossa vida diante de Deus? Nós temos sido sensíveis àqueles que têm necessidade? Lembre-se, a recompensa divina é violenta contra aqueles que praticam injustiça e não são sensíveis ao seu próximo. Por isso, então, uma terceira razão da severa recompensa divina contra o seu povo é a injustiça e o abandono à lei. Porque o seu povo é injusto e abandona a lei, haveria uma severa recompensa. Essa é uma razão muito séria pela qual Deus recompensa o seu povo com um duro castigo. Versículos 12 a 14, eu leio para você. Eles dizem assim: poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lo-debar e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá. Naqueles dias, os cavalos não tinham ferraduras quando eram selecionados para o trabalho no campo. Por isso, nenhum agricultor abusaria dos seus animais de uma maneira ruim, colocando sobre rochas. Sem dúvidas, os ricos eram tão cruéis que tratavam os seus empregados de uma forma desumana. Tratavam como se fossem animais. O comportamento desses novos ricos tinha mudado a justiça e o direito numa bebida amarga e até venenosa. O conceito hebraico de justiça significava igualdade de condições, porque o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, jamais deveriam ser tratados como objetos, mas sempre como pessoas. A justiça no Antigo Testamento implicava num profundo respeito pela dignidade humana. Deus esperava que esses atributos se caracterizassem pelo seu povo, pelos reis, pelos líderes políticos, porque assim eles promoveriam esse mesmo ambiente entre a sociedade. Por isso, os profetas condenaram as ações dos reis e das autoridades que não atuavam com justiça. O pior dessas autoridades é que, conforme o versículo 13, elas se orgulhavam de terem adquirido poder por suas próprias forças. Mas, infelizmente, essa atitude ainda se vê nos dias de hoje. Para esses,
nem eles recordam que é Deus quem lhe está dando a vida e saúde. Jeroboão II tinha recuperado o território de Israel a leste do Jordão. Amós, então, mostra que esse orgulho lhes levaria a uma reprovação definitiva. Por isso podemos concluir com uma nota solene. Os discursos de Amós chegam ao fim, inclusive mostrando que o fim da nação também estava muito próximo. Querido amigo, espero que você não caia nesse juízo tão justo, mas tão duro da parte de Deus. Que o Senhor te abençoe a viver corretamente diante dele. Um grande abraço e até o próximo programa.